Meus queridos, muito boa noite. Graças a Deus, estamos mais uma vez juntos nesta quarta-feira abençoada. Eu daqui, você daí. Então, que Deus abençoe a sua vida neste momento em que estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus aos vossos corações. Desta vez, como é de costume, na última quarta-feira do mês, pastor Daniel Barcelos estará nos trazendo uma mensagem sobre a preocupação, a importância, o perigo da omissão. Então nós devemos aprender nessa noite que nós precisamos nos posicionar muitas vezes e que ficar em cima do muro não é uma opção. A omissão é algo perigoso para as nossas vidas e é isso que nós vamos ver nesta noite, que o pastor Daniel Barcelos estará nos trazendo. Eu não vou orar ainda agora, já vamos passar a palavra para o pastor Daniel Barcelos, mas logo após a palavra dele, nós estaremos de volta com você aqui, para nós orarmos juntos pela sua vida, pela nossa nação, para que Deus continue abençoando a sua vida. Prepare o seu coração, que o Espírito Santo abençoe o meu e o seu coração nesta hora, para recebermos a palavra de Deus. Com vocês, pastor Daniel Barcelos. Quero saudar os amados irmãos da família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão a partir do que nos conta a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Juízes, capítulos 4 e 5. E gostaria de ler mais especificamente os versículos 16 e 17 do capítulo 5. Juízes 5, 16 e 17. E o nosso tema será: não haverá galardão para os omissos. Ou, na omissão não há galardão. Juízes 16, 17 diz assim: por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, que se deteve junto a seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baias. Ou melhor, repousou nas suas baías. Esse texto aqui, ele conta alguma coisa muito interessante do que aconteceu em Israel na época dos juízes. A Bíblia fala, a partir do capítulo 4, da opressão que o povo de Israel sofreu por 20 anos por parte de um dos reis cananeus muito poderosos, chamado Jabim. Na verdade, Jabim não era o nome da pessoa propriamente, era um título nobiliárquico, um título hereditário, como se fosse czar, imperador, faraó. Então havia o Jabim, que oprimia o povo de Israel já há 20 anos. E diz assim, Juízes 4, de 1 a 3. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, uma cidade poderosíssima, mais de 10 vezes mais populosa do que Jericó. E note que o Jabim é falado não como rei de uma cidade, mas rei do território de Canaã, tão poderoso como ele era. Sisera era seu comandante do exército, o qual então habitava em Arosec-Ragoim. Clamaram os filhos do Senhor, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Ou seja, Jabim ele já dominava, o povo dele já dominava uma tecnologia que o povo de Israel não dominava ainda, a tecnologia do ferro. E eles usavam principalmente para fortalecer os aros das rodas e a circunferência ao redor das rodas. Isso fazia com que os carros tivessem muita durabilidade e pudessem trafegar em qualquer terreno. O carro era revestido, as rodas eram revestidas com aquele aro de ferro e também fortificado com algumas ligas. Isso dava ao exército um valor poderosíssimo. Era mais ou menos como um veículo blindado, um tanque dos nossos dias, contra soldados a pé. Aqueles soldados vinham naqueles carros puxados por 2 cavalos, às vezes um cavalo, entravam no meio de uma
formação de soldados a pé e eles eram dispersos, derrotados facilmente. E o exército de Sisera tinha 900 desses carros. E aí, nessa época, a Bíblia diz que havia uma mulher, Débora, que julgava Israel. Diz assim, Débora profetiza, e note que além de ser juíza, ela era profetisa, é o único dos juízes que é chamado de profeta. Mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então ela que era uma pessoa notável, que numa sociedade ainda patriarcal, ela já estava exercendo o governo, já resolvia disputas, etc. Muito bem, e aí Deus falou com ela para que ela chamasse um homem para lutar à frente do exército de Israel, do povo de Israel. Não havia uma formação militar constituída, profissional, como existe hoje em dia. Um homem que convocasse todo mundo para lutar. O nome desse homem era Baraque. Veja nos versículos 5 a 7. Diz assim, Débora atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ou seja, quando tinha uma questão com o outro, uma demanda, era ela que julgava. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sisera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Ou seja, Débora ela habitava, ela julgava ali mais ou menos na região norte, centro-norte de Israel, e disse para Baraque ir lá mais para o norte, levar um grupo de 10.000 pessoas, 10.000 homens, de duas principais tribos, de Naftali e Zebulon, para o Monte Tabor. O Monte Tabor era separado dessa região pelo Vale de Jezreel, onde corria o ribeiro de Quizon. Então, Deus está dizendo, leva esse povo lá para o Monte Tabor, e eu vou fazer com que Sisera vá para junto do ribeiro de Quizon. Aconteceu então que Baraque hesitou, ficou dizendo, não, eu vou se você for comigo. Débora disse que iria, mas que o mérito da morte de Sisera não seria dele, seria de uma mulher, mas foram. Aquele local, aquele vale de Jezreel, vale de Esdraelon, que separa o Neguibo do Monte Tabor, já tinha sido palco de batalhas célebres, tanto antes, ainda na época do faraó Tutmés III, no século XV a.C., quanto muito depois, agora muito mais recentemente, tanto no século XIX, com Napoleão Bonaparte derrotando os turcos, quanto também na época da conquista da Palestina pelos britânicos, quando ali foram uma grande batalha que deu vitória aos exércitos britânicos pelo domínio da Palestina em 1948. Aquele local, então, é um local onde havia muitas batalhas. E o que aconteceu foi que Baraque levou o pessoal para lá. Ele hesitou, mas foi. Quando Débora foi, com ele foi. Muito bem. Aí o Sisera ficou sabendo. Veja o que diz no versículo 13. Sisera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, para o ribeiro de Quizon. E aí o que ele fez foi só o certo do ponto de vista militar. Aquele pessoal estava no monte, os inimigos agora, a nação, os exércitos de Israel estava no monte, ele levou os carros e sua tropa para cercar aqueles carros. E aí o grupo de Israel ficou lá no Monte Tabor cercado. Aconteceu uma coisa interessante então, que a convocação que Baraque tinha feito, a mando de Débora, em obediência ao que o Senhor tinha determinado, chegou a outras tribos. Quando chegou às tribos de Efraim e Benjamim, está no capítulo 5, versículo 14, diz assim, de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram os guerreiros depois de ti, ó Débora. Seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon que os levavam à vara do comando. Ou seja,
Quando essas tribos de Benjamim, Maquir, que é uma maneira de se referir a Manassés, por causa do nome do filho mais velho de Manassés, e Zebulon souberam que Débora estava lá, a pessoal de Efraim então saiu para socorrer quem estava no Monte Tabor. Lembre que Sisera estava aqui no meio. Quando Sisera viu essa tropa, esse povo de Efraim se aproximando, ele saiu do sopé do Monte Tabor e veio combater essas pessoas aqui, bem junto ao ribeiro de Quizon. Aí agora Deus foi fazer o papel dele, foi fazer a parte dele, a parte que só Deus pode fazer. No capítulo 5, versículo 4, descreve a chegada de Deus. Capítulo 5, verso 4. Diz assim: saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Note que aqui fala assim, a terra estremeceu. É como se Deus estivesse vindo lá da região de Sinai, passando pela região de Edom, onde fica o Monte Seir. Essa mesma descrição existe no livro de Salmos, existe lá em Abacuque. E Deus vem vindo assim com a terra tremendo diante dele para lutar. E o que é que Deus fez quando chegou? A Bíblia diz assim: os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram de águas. Ou seja, agora Deus providenciou uma chuva forte, uma chuva poderosa que saiu alagando tudo. É interessante o meio que Deus usou, porque na mentalidade cananeia, no panteão cananeu, quem dirigia a chuva, quem tinha controle sobre a chuva, era um deus chamado Baal, que depois os fenícios também incorporaram. Esse deus Baal era o deus das tempestades, ele e Azera, a consorte desse falso deus. Mas esses deuses falsos não puderam impedir a chuva. A chuva veio, começou a inundar o ribeiro com os afluentes, e aquilo foi subindo, e aí provocou um lamaçal muito grande. Aquele lamaçal atolou os carros de Sisera. E agora aqueles carros todos estavam tentando fugir, e eles tentavam fugir para o norte, para tentar escapar da enchente que vinha alagando tudo, mas os carros iam atolando. Quando os carros começaram a atolar, o pessoal de Efraim que vinha do sul, mais o pessoal que estava no Monte Tabor, desceram sobre as tropas de Sisera. As tropas com os carros atolados ficaram como quase que indefesas, impotentes. Eles não tinham tropa de infantaria, tropa a pé para proteger os carros. E o exército de Israel, dessas tribos juntas, foi vitorioso ali. E derrotaram, foi uma vitória espetacular. Algumas pessoas fugiram, entre elas o próprio Sisera, que fugiu a pé, abandonou o carro e fugiu a pé, foi se refugiar na tenda de uma mulher chamada Jael, onde acabou sendo morto. E aí houve uma grande vitória. Uma vitória tremenda, maravilhosa, não é? As tribos todas se uniram lá para aquela grande bênção lá que foi aquela vitória. Para celebrar a vitória, Débora compôs um poema, um cântico, que foi cantado por ela e Baraque. Na nossa Bíblia, ele tem o título de O Cântico de Débora. Ele é tremendamente importante do ponto de vista escriturístico, porque ele tem características literárias do final do século II a.C., ou seja, é uma coisa que atesta não só que a Bíblia estava sendo escrita naquele período, mas que os valores que o judaísmo tem são muito mais antigos do que alguns teólogos modernos quiseram propor. Porque já fala aqui do Deus de Israel, o nome do Senhor, fala uma opção de coisas que está conforme a lei de Moisés. E Débora compôs esse cântico, diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo... E aí vem um cântico aqui. O cântico de Débora, ele traz algumas coisas importantes para nós considerarmos. A primeira coisa importante para nós considerarmos é que a vitória vem do Senhor. Deus é que dá a vitória. Deus é que faz com que haja vitória. Foi Ele que lutou aquela luta. Por que Deus deu a vitória? Porque aquela luta era dele, de Deus. Ele havia feito uma promessa ao seu povo, a Abraão, Isaque e Jacó,
E essa promessa estava pendente ainda de cumprimento. Porque o povo era fraco, não tinha obedecido, Deus pesou a mão sobre ele, os castigou, mas agora Deus julgou por conveniente que a opressão fosse finalizada e trouxe o livramento quando ele achou por bem. E ele tem poder. A vitória vem do Senhor. Essa é a primeira coisa que é importante nós notarmos aqui no Cântico de Débora. Existem outras coisas importantíssimas para nós notarmos. É que existem 3 tipos de posturas entre o povo de Deus na hora em que existe um conflito do interesse de Deus. Um conflito onde o nome do Senhor está envolvido. Uma guerra que vai dizer se Deus vai ou não vai prevalecer com o seu reino. Existem 3 posturas. A primeira postura é daqueles que obtêm a vitória porque foram obedientes à chamada direta do Senhor. Deus os chamou diretamente e eles foram obedientes. Com hesitação ou sem hesitação, com medo ou sem medo, foram obedientes, foram lá. Essa foi a postura de Baraque, por exemplo, que hesitou, mas foi. Essa foi a postura das tribos de Naftali e Zebulon. Elas participaram da vitória por obediência direta. A chamada foi direta. Mas existem também aqueles, o segundo grupo, que não tendo sido diretamente chamados por Deus, percebem que aquela luta é do Senhor, que aquele conflito é de Deus, que Deus é que está interessado naquilo, e então se engajam para que haja uma vitória maior, mais retumbante, de maior participação de todos. São aqueles que se engajam voluntariamente. Veja o que diz Débora, aqui no capítulo 5, nos versículos 2, 9, 13 e 14. No versículo 2 diz assim: o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Versículo 9: o meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Note que algumas tribos não receberam um chamado direto, mas se ofereceram, foram também, porque a luta era do povo de Deus, a luta era do Senhor. Versículo 13 e 14 diz assim: então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio. Lembre que é Débora cantando. O povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos de Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram os guerreiros. Surgiu Benjamim com seus povos. Ela sai nomeando uma série de tribos que participou voluntariamente, que foi lutar também. Essas tribos participaram da vitória. Efraim, Maquir, que é uma maneira de se referir à meia tribo de Manassés, que estava do lado de cá do Jordão, do lado oeste. Normalmente se refere a do lado leste, mas aqui o texto é claro em falar que era do lado oeste. O pessoal de Manassés, Isacar, Benjamim, Naftali, Zebulon, essas 6 tribos participaram ativamente do combate, participaram ativamente da guerra, sendo que 2 foram chamadas diretamente e 4 foram voluntariamente. Mas existem também aqueles que, sabendo da luta, se omitiram, não quiseram participar, deixaram para lá. É o caso de Dan, Azer, Ruben e Gileade, que é uma maneira de se referir à tribo de Gade, que fica do outro lado do Jordão. O que é que aconteceu com essas tribos? O que aconteceu foi o seguinte: Ruben, lembre que o povo de Israel, a terra de Canaã, estava dividida pelo rio Jordão. De um lado havia algumas tribos, do lado leste outras tribos, a de Manassés, meia tribo de Manassés, Ruben e Gade. Aqui estavam as outras tribos todas. Muito bem. E aí o que aconteceu foi que Ruben, que estava do lado leste, separado do combate pelo rio Jordão, a Bíblia diz que eles ficaram discutindo, considerando a questão. Pensavam, discutiam, vamos ou não vamos nos envolver? Como é que é essa guerra? O que será que vai acontecer? Enquanto isso, cuidavam de seus afazeres normais e se entretinham ouvindo música. Veja o que diz no versículo 16. Por que ficaste entre os currais
para ouvires a flauta, ou seja, cuidando da vida diária, se divertindo com música, envolvido em grande discussão. Discutiam sobre o assunto. Isso me lembra alguns crentes que discutem o que acontece na igreja. Se é certo fazer assim, se não é certo, se devia fazer dessa forma ou devia de outra, mas não se envolvem. É como se o chamado não fosse com eles. O chamado é com você, meu querido, minha querida irmã. É com cada um de nós. Não faça como o pessoal da tribo de Ruben. A tribo de Gileade, do outro lado do Jordão, decidiu não se envolver porque a luta não se envolvia diretamente. Diz assim, Gileade ficou da além do Jordão. Pronto, a luta não é comigo. Não, esses problemas não me afetam diretamente, não vou me envolver. As tribos de Dan e Azer ficavam do lado oeste do Jordão, mas ficavam na área litorânea. Dan já tinha migrado do sul para o norte, estava perto de Tiro e Sidom, locais onde havia boa possibilidade de construção de portos. Azer ficava na região litorânea. E o que é que diz aqui? Diz assim, e Dan, por que se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Ou seja, nós estamos muito envolvidos aqui na construção de navios, comércio marítimo, não podemos nos envolver nessa guerra aí de vocês. A guerra não é de vocês, a guerra é nossa, não é dos outros. É de cada um de nós. É do reino de Deus. Deus está envolvido nisso. E Deus dará a vitória, como aconteceu naquela época. O que aconteceu naquela época? Veja a descrição nos versículos 19 a 22. Desde os céus, vieram os reis e pelejaram os reis de Canaã. Quer dizer, as tropas de Jabim, né, comandadas pelo Sisera. Vieram a Taanaque junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sisera, desde a sua órbita o fizeram. Ou seja, veio um poder celestial, a linguagem poética dizendo que veio o poder celestial. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Então as unhas do cavalo socaram pelo galopar, o galopar de seus guerreiros. Ou seja, as águas de repente subiram, eles foram ficando atolados e arrastados por aquela correnteza. Deus lutou pelo seu povo. Deus lutou para trazer vitória. Nós também estamos envolvidos nessa guerra. Somos guerreiros de Jesus. Discípulos guerreiros. Nós somos servos guerreiros. Temos uma luta a combater pelo reino de Deus. Agora, combater pelo reino de Deus não é pegar em armas, pois as armas de nossa milícia não são carnais. Não lutamos com fuzis, metralhadoras, arco, flecha e espadas, como fizeram na antiguidade alguns ramos da cristandade. Nossa batalha, nossa maneira de guerrear, não é fazer campanha contra pessoas, mesmo que falem mal do cristianismo. Nossa maneira de guerrear não é fazer com que o cristianismo se estabeleça como uma religião que vai dominar o governo e conquistar o poder. Não, isso sempre deu errado na história. Combater pelo reino de Deus não é fazer política, apoiar candidato A ou B em nome do cristianismo. Cada um tem suas convicções no regime democrático. É natural que os valores que você tem, valores cristãos, se manifestem na sua maneira de votar, nas suas opiniões. Mas isso não pode ser confundido com lutar pelo reino de Deus. Lutar pelo reino de Deus é zelar pela proclamação do evangelho e pela formação de discípulos. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Proclamar o evangelho e fazer discípulos. O resto fomos nós que inventamos. Como diz o pastor Ari Veloso. Dizia o saudoso pastor Ari Veloso. Nós que inventamos tudo mais. Jesus nos mandou foi proclamar o evangelho e discipular as pessoas. Combater pelo reino de Deus é contribuir diretamente para a edificação mútua dos crentes. Nós nos acostumamos com a ideia de uma igreja que é um auditório, onde alguém fala, outros cantam, e as pessoas às vezes cantam também, mas na maior parte do tempo ficam sentadinhos,
com os ouvidos atentos ou menos atentos, querendo receber um tipo de edificação. Não é isso que é combater pelo reino de Deus. O mandato de Jesus, o mandato do Senhor Jesus é edificação mútua. É isso que existe na própria linguagem dos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. Crente edificando um ao outro, crente edificando um ao outro. Nós, brasileiros, somos um povo que gosta de gracejos, e é normal as pessoas se encontrarem e falarem gracejos. E falam gracejos, e fazem piadas, e contam histórias. Muito bem, e a edificação mútua? Não que você não possa brincar, mas não se esqueça que você é um combatente do reino de Deus. Você tem que preservar a mentalidade de tal maneira que você contribua para a edificação de outro e o outro contribua para a sua edificação. Isso é que é combater pelo reino de Deus. Combater pelo reino de Deus é manifestar as boas obras por intermédio do socorro aos necessitados. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar um povo zeloso de boas obras. E nós, às vezes, nos limitamos a contribuir para que as boas obras sejam feitas. Seja por meio de uma cesta básica, onde nós estamos, seja lá em Fortaleza para socorrer as crianças. Isso é ótimo, é muito bom. Tem que continuar, mas não é o suficiente. Você tem que se envolver diretamente. Você é o agente de Deus para socorrer o necessitado, a começar pelos domésticos da fé. Isso é que é combater pelo reino de Deus. Proclamar, discipular, edificar mutuamente, contribuir para o socorro das pessoas, socorrer o necessitado. Isso é que é combater pelo reino de Deus. A importância disso é tão grande, que houve um cenário na Bíblia, anos depois, cerca de 100 anos depois dessa história de Débora que eu acabei de narrar, 100 e poucos anos depois, que trouxe à tona a importância de você se envolver com aquilo que é a luta de Deus. Aconteceu com Davi. Davi, quando estava furioso com Nabal e partiu para matar Nabal, aconteceu que a esposa de Nabal, Abigail, interceptou a caminhada furiosa, a cavalgada furiosa de Davi com seus homens para destruir e arrasar tudo, e lembrou a Davi duas coisas. E ela disse: de fato o Senhor te fará casa firme, pois lutas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti em todos os teus dias. O que ela diz é o seguinte: Deus vai estabelecer uma linhagem para o Senhor, ó Senhor Davi. Deus vai estabelecer uma dinastia no trono. Sabe por quê? Eu reconheço que Deus vai fazer isso porque o Senhor luta as guerras de Deus. As guerras que são interesse do Senhor. A sua luta contra os cananeus não é uma coisa só de sua sobrevivência. São as lutas do Senhor, lá contra os filisteus. Mas, então, não se ache mal em ti. Não jogue isso tudo por água abaixo por causa de um acesso de fúria. Muito bem, a gente nota aqui então duas coisas. Primeiro, por que é que Deus ia estabelecer a dinastia de Davi? E segundo, qual era a condição para que isso continuasse sendo um plano de Deus? O plano de Deus tinha um fundamento, uma razão. Davi lutava as guerras do Senhor. Segunda condição, ele tinha que manter um comportamento apartado da maldade, da crueldade. É bem verdade que Davi depois se comprometeu, mas se arrependeu, e Deus estabeleceu o trono dele. Mas por quê? Porque ele lutava as guerras do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você está envolvido diretamente nas guerras do Senhor? Você está envolvido diretamente na proclamação do Evangelho, no discipulado, na prática de boas obras, na edificação mútua? Ou você está fazendo como Rubem, levando a vida normalmente e se entretendo, até mesmo com música? Como a tribo de Gileade? Não me afeta diretamente. Gade, Gileade é a mesma coisa. Ou como a tribo de Azé e Dan? Não, nós estamos ocupados com nosso comércio, com o nosso ganha-pão. Ou você vai se envolver diretamente?
A Bíblia tem uma promessa para quem se envolve diretamente. Aliás, várias promessas. Elas são intituladas promessas de vitória. Existe lá nas epístolas palavras que falam da coroa da vitória, da coroa de glória que o Senhor dará. O justo juiz que dará a coroa da justiça. Lá no livro de Apocalipse existem promessas aos vencedores, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Essa esperança é cantada por nós também. Pelo menos era cantada. Existe um hino, o hino 418 da harpa cristã, que algumas igrejas ainda cantam, que diz assim: sou um soldado de Jesus e servo do Senhor. Não temerei levar a cruz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará. Na celestial mansão, lá verei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Que Deus nos abençoe para que possamos ser herdeiro dessas promessas de vitória. Deus lhe abençoe, meu querido irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse tema me chamou a atenção dentro da Bíblia. Alguém fez essa pergunta: será que Deus pode castigar alguém que não fez nada? E, na verdade, era justamente para falar da omissão que essas tribos de Israel cometeram a não querer se envolver numa guerra do Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer para nós ainda hoje é essa: mas será que Deus vai pesar a sua mão se eu não fizer nada? Ora, se esse não fazer nada significa ficar em cima do muro, significa se omitir de fazer aquilo que Deus ordenou, é claro que terá consequências. E eu sei que você não quer isso para a sua vida, mas você quer estar ativamente participante da obra de Deus aqui na terra. Portanto, olhe em volta, olhe os campos que estão brancos, olhe para aquilo que precisa ser feito dentro da sua área de alcance e de atuação, e não se omita, não se detenha, não fique parado, não seja culpado de não fazer nada. Eu costumo dizer que quando me posiciono sobre alguma coisa, não se trata simplesmente de uma posição como cidadão, como pessoa política, mas simplesmente porque eu não quero me achar omisso dentro da responsabilidade que tenho como cristão. Não dá para ser omisso. Então, aquilo que Deus nos coloca diante de nós para ser realizado, que nós façamos com paixão, com zelo, com vontade de agradar a Deus pela nossa atitude, pela nossa ação, pela nossa palavra, por aquilo que Deus nos colocar as mãos para fazer. E diz a palavra de Deus, que tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com zelo, porque é para o Senhor. Eu quero orar por sua vida agora, para que Deus continue abençoando você e capacitando, para que você, cada dia mais, eu e você, conheçamos a vontade do Senhor e possamos fazer o melhor ao nosso alcance para cumprir a vontade do Senhor para a nossa vida e para guerrear as guerras do Senhor. Pai bendito, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida do pastor Daniel, que nos tem trazido esta palavra uma vez por mês, Senhor, e que tem nos edificado muito, Senhor, com tudo que ele tem trazido pela tua palavra aos nossos corações. Eu peço, Senhor Deus, pela minha vida, eu peço pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que nos acompanham nesse momento e daqueles que ainda assistirão esse vídeo em outras datas no futuro, que sejamos alcançados, tocados por essa palavra, que sejamos motivados, Senhor, a tomar uma atitude proativa, Senhor, dentro do teu reino, de fazermos aquilo que está ao nosso alcance, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida, na vida da nossa comunidade cristã, na vida da tua igreja na terra, nesse momento histórico que estamos vivendo, pois esse é o nosso momento. Nós só podemos servir
à nossa própria geração. Nós não podemos atender às gerações passadas, nem às gerações futuras, mas que nós possamos ser úteis dentro da nossa geração, do nosso espaço geográfico e do nosso espaço temporal. Assim, Senhor, que Teu Espírito Santo nos encha de capacitação, nos encha de amor, de disposição, de zelo pela Tua obra, pelas Tuas guerras, Senhor, e que possamos, Senhor Deus, ser cercados com os Teus anjos, com a ação do Teu poder sobre as nossas vidas, para que possamos fazer o que Tu tens para realizarmos e possamos ser vitoriosos, não somente em cada ato que nós praticarmos, em cada palavra que nós falarmos, mas principalmente, Senhor, a vitória final, que possamos ser fiéis até o fim, para que um dia possamos receber a coroa de glória. Eu peço, Senhor Deus, por bênção na vida financeira dos meus irmãos. Eu peço, Senhor, por saúde daqueles que precisam ser restaurados em sua saúde. Venha, Senhor Deus, portanto, trazer cura para os Teus filhos, Senhor Deus, e abençoa a continuidade dos trabalhos desta igreja. Abençoa o cursilho que está se aproximando, cada irmão e irmã que vai trabalhar, cada convidado, Senhor Deus, que está sendo trazido para participar, que Tu esteja trabalhando nas vidas e nos corações, e que cada um de nós, Senhor Deus, possamos dar o nosso melhor, para que a Tua palavra alcance aquelas vidas ali durante os dias 13, 14 e 15 de maio, no nosso cursilho. Pai amado, abençoa a Tua igreja neste espaço, neste local, a Tua igreja no mundo. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, muito obrigado pela sua participação. Continue conosco nesse mesmo espaço, nesse mesmo canal, no domingo às 18h30, se você estiver distante aqui de Brasília, mas se você puder, esteja presencialmente aqui na nossa comunidade, domingo às 18h30. No sábado temos culto lá na congregação da Ceilândia, e no domingo pela manhã, a partir das 8h30, no Espaço Betel, no outro espaço nosso, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e você é muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida, tenha um restante de semana abençoado. Amém? A paz do Senhor a todos.